Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz de Deus estejam com você. É uma grande alegria poder começar este dia juntos, na presença daquele que tudo pode e que tudo vê. A oração de hoje é sobre algo essencial para a nossa caminhada de fé, a nossa visão espiritual. Ela nos permite enxergar além das circunstâncias, ir além do que os olhos humanos podem ver e nos conectar com a realidade divina que nos cerca. O nosso versículo base está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. É um texto poderoso que nos revela a confiança do profeta Eliseu em Deus, mesmo diante de uma situação de grande perigo. Diz assim: Então Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nesse trecho, o profeta Eliseu e seu servo estavam cercados por um exército inimigo, prontos para a batalha. O servo, com seus olhos naturais, só enxergava a derrota. O medo o dominou, e a única coisa que ele via era o perigo iminente. Mas Eliseu, com uma visão espiritual aguçada, via a proteção divina que os cercava. Ele sabia que o exército de Deus era muito maior do que qualquer ameaça humana. Ele não se desesperou, ele orou e o Senhor agiu. Ele orou pedindo que Deus abrisse os olhos do seu servo, para que ele pudesse ver a realidade espiritual, a realidade de que a proteção de Deus era infinitamente maior do que qualquer ameaça que pudesse surgir contra eles. Eu te convido a fechar seus olhos agora. Vamos orar juntos. Se esta oração tocar seu coração, por favor, deixe o seu amém nos comentários. Isso fortalece nossa comunidade e nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada de fé. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Prepare seu coração, porque esta oração é para você que precisa enxergar além das circunstâncias, para você que precisa de uma nova perspectiva, uma nova forma de ver a vida e as situações ao seu redor. Nosso Deus eterno e todo-poderoso, nós nos prostramos diante do teu trono nesta manhã, com corações cheios de gratidão e reconhecimento. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de despertar e contemplar as maravilhas da tua criação. Reconhecemos, ó Deus, que cada novo amanhecer é um presente da tua misericórdia, um testemunho da tua fidelidade que se renova a cada manhã, conforme está escrito em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, nós te agradecemos porque tu és o Deus que vê além do que nossos olhos naturais conseguem contemplar. Tu és o Deus que enxerga o fim desde o princípio, que conhece cada detalhe da nossa jornada, cada luta que enfrentamos, cada batalha que travamos. Reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes caminhamos com os olhos limitados pela dimensão natural, enxergando apenas as circunstâncias que nos cercam, as dificuldades que se apresentam, os desafios que parecem intransponíveis. Confessamos diante de Ti, Senhor, que houve momentos em que nossa visão ficou obscurecida pelas preocupações deste mundo, pelos temores que assaltam nossa mente, pelas ansiedades que tentam nos dominar. Assim como o servo de Eliseu, muitas vezes olhamos ao redor e vemos apenas os exércitos que nos cercam, as dificuldades que nos assombram, os problemas que parecem maiores do que tua capacidade de resolver. Mas hoje, ó Deus, nós declaramos nossa total dependência de Ti. Reconhecemos que Tu és o nosso escudo e protetor, que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, como está escrito no Salmo 46:1. Sabemos que Tu és o Deus que não muda, que Tuas promessas são fiéis e verdadeiras e que Teu amor por nós é inabalável e eterno. Pai amado, humildemente confessamos diante de Ti que somos limitados em nossa visão natural. Reconhecemos que nossa mente carnal não consegue compreender os mistérios do Teu reino, que nossos olhos físicos não são capazes de enxergar a realidade espiritual que opera em nosso favor, como está escrito em 1 Coríntios 2:14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Senhor, nós admitimos que muitas vezes duvidamos, que permitimos que as circunstâncias físicas determinem nossa fé, que deixamos que os problemas visíveis sejam maiores do que tua capacidade sobrenatural. Confessamos que houve momentos em que caminhamos pela vista e não pela fé, que nos deixamos abalar pelas tempestades da vida, esquecendo-nos de que tu és o Deus que acalma os ventos e ordena as ondas. Reconhecemos nossa dependência absoluta de ti, ó Deus. Sabemos que sem ti nada podemos fazer, que é em ti que vivemos, nos movemos e existimos, conforme está escrito em Atos 17:28. Precisamos de ti a cada respiração, a cada passo que damos, a cada decisão que tomamos. Nossa confiança não está nas coisas que vemos, mas na tua palavra que permanece para sempre. Hoje, Senhor, nós escolhemos depositar nossa confiança inteiramente em ti. Escolhemos crer que tu és maior do que qualquer circunstância que possamos enfrentar, que teu poder é infinitamente superior a qualquer problema que se levante contra nós. Como está escrito em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora, Pai, com base na tua palavra poderosa registrada em 2 Reis 6:17, nós te suplicamos humildemente. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos. Assim como Eliseu orou pelo seu servo para que pudesse contemplar o exército celestial que os protegia, nós clamamos a ti para que abras nossos olhos espirituais de uma forma sobrenatural e transformadora. Senhor, nós te pedimos que remova toda escama espiritual de nossos olhos, que tire toda cegueira que impede nossa visão espiritual, que o véu que encobre nossa compreensão seja rasgado pelo poder do teu Espírito Santo, para que possamos enxergar com clareza a realidade do teu reino operando em nossa vida. Como está escrito em Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pai, nós te suplicamos que nos conceda a visão profética, que vê além das aparências, que enxerga teus propósitos, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, que possamos contemplar tua mão poderosa operando em cada situação da nossa vida, reconhecendo que tu és o Deus que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito, conforme Romanos 8:28. Senhor Jesus, tu disseste em João 9:39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Por isso, nós te pedimos que venha sobre nós esse mesmo ministério de abertura de visão espiritual, que possamos enxergar com os olhos da fé, que nossa percepção seja aguçada pelo Espírito Santo para discernir os tempos e as estações de Deus em nossa vida. Concede-nos, ó Deus, a capacidade de enxergar tuas promessas se cumprindo mesmo quando ainda não se manifestaram fisicamente. Que tenhamos a visão de Abraão, que creu contra a esperança e chamou as coisas que não eram como se fossem. Que possamos contemplar tua fidelidade, operando mesmo nos momentos de aparente silêncio, sabendo que tu nunca nos desamparas nem nos deixas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te suplicamos que nos capacite a enxergar além das limitações da carne, que nos conceda a mesma visão que teu servo Paulo teve quando escreveu em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor, queremos desenvolver esta visão eterna, esta perspectiva que transcende as circunstâncias momentâneas. Pai, assim como Eliseu pôde ver os cavalos e carros de fogo que rodeavam a cidade, nós te pedimos que nos revele os recursos celestiais que estão à nossa disposição. Queremos contemplar os anjos que acampam ao redor daqueles que te temem, conforme está escrito no Salmo 34:7. Que possamos perceber a realidade de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como nos ensina 1 João 4:4. Senhor Jesus, tu prometeste em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por isso nós te pedimos que purifique nossos corações de toda impureza que possa estar obscurecendo nossa visão espiritual. Remove de nós toda a amargura, todo o ressentimento,
toda a incredulidade que impede que enxerguemos tua bondade operando em nossa vida. Concede-nos, ó Pai, a capacidade de discernir espiritualmente as situações que enfrentamos. Que possamos ter o entendimento de que nossas lutas não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, conforme Efésios 6:12, e que, tendo esta compreensão, possamos nos revestir de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes na batalha espiritual. Queremos ver com teus olhos, Senhor. Queremos contemplar as pessoas ao nosso redor, não apenas pela aparência externa, mas enxergar o potencial que tu colocaste em cada vida. Que possamos ver além dos erros e falhas, contemplando o projeto original que tu tens para cada ser humano. Como tu viste em Gideão, um valente guerreiro, quando ele ainda se escondia no lagar, ajuda-nos a enxergar o que tu vês nas pessoas que cruzam nosso caminho. Deus, Pai, nós te pedimos que nos dê a visão profética de Abacuque, que mesmo diante das adversidades, declarou no capítulo 3, versículos 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pai misericordioso, nós vimos diante de Ti, neste momento, para confessar nossas falhas e limitações. Reconhecemos que muitas vezes permitimos que nossa visão fosse turva por causa dos nossos próprios pecados. Confessamos que houve momentos em que nossa incredulidade obscureceu nossa capacidade de enxergar Tua mão operando em nossa vida. Senhor, nós nos arrependemos de todas as vezes que duvidamos de Tuas promessas, de todos os momentos em que permitimos que o medo fosse maior do que nossa fé. Confessamos que houve ocasiões em que nos deixamos levar pelas aparências, esquecendo-nos de que Tu és o Deus do impossível, aquele que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que reclamamos das circunstâncias, em vez de buscar enxergar Teu propósito nelas. Confessamos que muitas vezes fomos como os filhos de Israel no deserto, que se esqueceram rapidamente de Tuas maravilhas e murmuraram contra Ti, mesmo após terem visto Teu poder sobrenatural operando em favor deles. Ó Deus, nós nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos que precisamos de Tua graça para enxergar corretamente. Sabemos que é pela Tua misericórdia que não fomos consumidos e que Tua compaixão não tem fim. Por isso nós nos refugiamos no sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos purifica de todo pecado e nos dá acesso ao Teu trono da graça. Senhor Jesus, Tu vieste para dar vista aos cegos, conforme está escrito em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Por isso, nós te pedimos que cures nossa cegueira espiritual. Purifica-nos, Senhor, com Teu sangue precioso. Renova nosso entendimento pelo poder do Teu Espírito Santo. Que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12:2. E agora, Deus amado, nós trazemos diante do Teu trono todas as famílias que estão representadas neste momento de oração. Senhor, nós te pedimos que abra os olhos espirituais de cada membro das nossas famílias, que nossos cônjuges possam enxergar com clareza Tua bondade e fidelidade, que nossos filhos tenham seus olhos espirituais abertos desde a tenra idade para contemplar as maravilhas do Teu reino. Senhor, nós intercedemos pelos nossos pais, avós, irmãos e parentes, que aqueles que ainda não Te conhecem possam ter um encontro sobrenatural contigo, que o véu seja removido de seus olhos para que possam contemplar a glória de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Por isso, nós te pedimos que desfaça toda a obra do inimigo que tem cegado o entendimento dos nossos entes queridos. Pai, nós também intercedemos pelos enfermos. Senhor, sabemos que muitas vezes a enfermidade pode obscurecer a visão espiritual, fazendo com que as pessoas enxerguem apenas a dor, apenas a limitação física. Por isso, nós te pedimos que traga cura e restauração completa. Que aqueles que estão enfrentando batalhas em seus corpos possam contemplar teu poder restaurador, que possam enxergar além dos sintomas e contemplar tuas promessas de cura. Senhor, nós intercedemos por aqueles que estão presos em diferentes tipos de dependências e comportamentos que os escravizam. Sem mencionar especificamente, tu conheces cada situação, cada luta, cada batalha particular. Nós te pedimos que abra os olhos dessas pessoas para que possam enxergar a liberdade que há em ti, que possam contemplar que maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Pai, nós também oramos por aqueles que estão enfrentando batalhas emocionais, que estão passando por momentos de tristeza, desânimo, ansiedade e outras lutas internas. Senhor, tu conheces cada coração ferido, cada mente atormentada. Nós te pedimos que traga a tua paz, que excede todo o entendimento, que conceda a essas pessoas a visão de que tu és o Deus da esperança, que podes restaurar os anos que foram devastados. Ó Deus, nós intercedemos pela tua igreja ao redor do mundo. Que os líderes espirituais tenham seus olhos abertos para enxergar os tempos e as estações que estamos vivendo. Que os pastores, missionários, evangelistas e todos os obreiros do reino possam ter discernimento espiritual para conduzir o rebanho de acordo com tua vontade. Senhor, nós oramos pelos perdidos, por aqueles que ainda não conhecem o amor de Cristo, que o Espírito Santo opere poderosamente em seus corações, removendo toda cegueira espiritual. Que possam ter um encontro genuíno com Jesus e contemplar a maravilhosa graça da salvação. Pai amado, agora nós te pedimos que nos ensine como aplicar esta visão espiritual aberta em nossa vida diária, em cada situação prática que enfrentamos. Senhor, queremos que esta revelação não seja apenas um momento de oração, mas uma realidade permanente em nossa caminhada contigo. Quando acordarmos pela manhã, Senhor, ajuda-nos a começar o dia pedindo que abra nossos olhos espirituais para enxergar tua presença conosco, que possamos contemplar cada novo dia como uma oportunidade de testemunhar teu poder e tua bondade operando em nossa vida. Como está escrito no Salmo 118, 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando formos ao nosso trabalho, ó Deus, concede-nos a capacidade de enxergar além das dificuldades e desafios profissionais. Que possamos contemplar nosso ambiente de trabalho como um campo missionário, onde tu nos colocaste para sermos sal e luz. Que enxerguemos nossos colegas não apenas como companheiros de profissão, mas como pessoas preciosas aos teus olhos, que precisam contemplar o amor de Cristo através de nós. Senhor, quando enfrentarmos situações financeiras desafiadoras, ajuda-nos a enxergar além da escassez aparente e contemplar tua provisão sobrenatural. Que possamos ter a visão da viúva de Sarepta, que mesmo com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, obedeceu ao profeta e experimentou o milagre da multiplicação. Concede-nos a capacidade de enxergar tuas promessas de provisão se cumprindo em nossa vida. Ó Pai, quando nossos filhos estiverem enfrentando dificuldades na escola, em relacionamentos ou em qualquer área de suas vidas, capacita-nos a enxergar além dos problemas temporários e contemplar o propósito eterno que tu tens para cada um deles. Que possamos vê-los com teus olhos, reconhecendo o potencial que tu colocaste em suas vidas, mesmo quando eles próprios não conseguem enxergar. Senhor, em nossos relacionamentos familiares, concede-nos a visão espiritual para enxergar além das falhas e imperfeições uns dos outros. Que possamos contemplar o amor de Cristo operando através de nós, capacitando-nos a perdoar como tu nos perdoaste, como está escrito em 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
Quando estivermos passando por tribulações, Pai, ajuda-nos a ter a mesma visão de José, que mesmo na prisão pôde enxergar que Tu estavas operando todas as coisas para o bem, que possamos contemplar que nossas aflições presentes não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, conforme Romanos 8:18. Deus Todo-Poderoso, nós Te pedimos que nos capacite a enxergar oportunidades de ministração onde outros enxergam apenas problemas. Que possamos ter a visão de Jesus, que enxergava além das multidões famintas e via ovelhas sem pastor. Que nossos olhos espirituais estejam sempre atentos às necessidades ao nosso redor e que sejamos instrumentos de Tua graça e misericórdia. Senhor, nós declaramos nossa total e absoluta dependência de Ti em todas as áreas de nossa vida. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que é somente pela Tua graça que somos capazes de enxergar espiritualmente e compreender os mistérios do Teu reino. Declaramos que Tu és nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Tu nos fazes repousar em verdes pastos e nos guias mansamente a águas tranquilas. Mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque Tu estás conosco, conforme o Salmo 23. Pai, nós declaramos que Tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, como está escrito no Salmo 46. Declaramos que Tu és o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Te amam, e são chamados segundo o Teu propósito. Mesmo quando não conseguimos compreender Teus caminhos, confiamos em Tua soberania e sabedoria infinitas. Senhor, nós declaramos que Tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. É através dela que nossa visão espiritual é iluminada e nossa compreensão é expandida. Por isso, nos comprometemos a meditar em Tua palavra dia e noite, para que sejamos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, não nos intimidamos diante das circunstâncias adversas, sabendo que Tu és o nosso Deus vitorioso, que já venceu o mundo, a carne e o diabo. Pai amado, chegamos ao final desta oração com corações transbordantes de gratidão e expectativa. Agradecemos porque sabemos que Tu ouviste cada palavra proferida, cada súplica feita, cada pedido apresentado diante do Teu trono. Tu és o Deus que responde às orações, e confiamos que Tua resposta já está a caminho. Senhor, nós Te agradecemos por ter aberto nossos olhos espirituais hoje através desta palavra poderosa de 2 Reis 6:17. Cremos que sairemos deste momento de oração com uma visão transformada, com olhos capazes de enxergar a realidade do Teu reino operando em nossa vida de uma forma sobrenatural. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Agradecemos porque Tu nos vês com olhos de misericórdia e amor, e porque Teu plano para a nossa vida é de bem e não de mal, para nos dar esperança e um futuro, conforme Jeremias 29:11. E agora, ó Deus, nós Te pedimos que abençoe a Ti mesmo através desta oração, que Teu santo nome seja glorificado, que Teu reino seja estabelecido, que Tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Que todas as famílias da terra sejam abençoadas através da semente que Tu plantaste em nossos corações hoje. Que os céus se regozijem e a terra exulte pela obra poderosa que Tu realizaste em nós neste momento. Que os anjos celebrem porque mais uma vez Teus filhos tiveram seus olhos espirituais abertos para contemplar as maravilhas do Teu reino. Senhor, que esta oração seja como incenso suave diante do Teu trono, que suba até Ti como oferta de adoração e gratidão, e que o perfume desta oração permaneça conosco ao longo de todo este dia, lembrando-nos constantemente de que Tu abriu nossos olhos para enxergar com Tua visão espiritual. Tudo isso nós pedimos e declaramos no nome poderoso, maravilhoso e sobre todo o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, se esta oração tocou seu coração
e você sentiu o mover do Espírito Santo abrindo seus olhos espirituais, eu quero que você deixe seu amém bem forte nos comentários. Declare sua fé. Testemunhe que Deus falou com você através desta palavra poderosa. Se você tem um testemunho de como Deus abriu seus olhos espirituais em algum momento da sua vida, compartilhe conosco nos comentários. Sua experiência pode ser um encorajamento tremendo para outros irmãos que estão buscando essa mesma revelação. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na inscrição e no sininho, porque aqui nós compartilhamos diariamente palavras de fé, orações poderosas e ensinamentos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. Somos uma família em Cristo e sua presença aqui nos alegra muito. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus familiares e amigos. Quem sabe Deus não quer usar você para levar esta palavra de abertura da visão espiritual para alguém que está precisando enxergar além das circunstâncias naturais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E principalmente, que Ele mantenha sempre abertos os teus olhos espirituais para contemplar as maravilhas do seu reino. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida.